Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, ela é a Andrea, ele é o Antônio e ela é a Lu. Olá. Estamos trazendo mais um vídeo para o canal que vai ser de testemunho. Então, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos gravando à tarde, mas eu não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. Então, que você seja muito abençoado com a história que a gente vai contar hoje da Lu e do filhinho dela, Gabriel. Né? Ela vai contar desde o período que ela tentou engravidar até algo que ocorreu recentemente e que ela teve uma vitória muito grande, pela graça de Deus, na vida do filho dela. Lu, como que você está? Boa tarde, gente. Boa tarde, boa noite. Eu estou como quem sonha, feliz demais com tudo que Deus fez na vida do meu filho. Meu filho é uma promessa do Senhor. Ele é um guerreiro, um vencedor. E o Senhor tem cuidado na vida dele, assim, de cada detalhe. Amém. E você estava conversando com a gente, né? Conta um pouquinho o que foi, né? O que aconteceu para você engravidar. Você falou que teve dificuldade, né? Até para engravidar do Gabriel. Então conta para a gente um pouquinho, rapidamente, esse processinho, né? Até o nascimento dele. Eu tenho miomas uterinos, então era muito difícil uma gravidez. Tentei engravidar por muito tempo e não consegui. Mas um dia o Senhor fez uma promessa que eu seria mãe. E quando eu menos esperava, o Gabriel apareceu. E foi uma gravidez muito tumultuada, muito difícil. Tive vários sangramentos, o risco de aborto todo tempo, depois o risco de um parto prematuro todo tempo. E acabou que ele realmente nasceu prematuro, e nasceu com 34 semanas. Nem é tão prematuro assim, mas o pulmão dele ainda não estava formado. Então ele teve que ficar no oxigênio, na UTI. E eu passei pela situação terrível que muitas mães passam, que é vir para casa e deixar o bebezinho em casa. É horrível, horrível. Eu chorava muito, muito. Mas o Senhor deu a vitória. E quando a gente estava conversando antes, você chegou a comentar, né, dos miomas. Isso vale até o exemplo da Lu aqui, né, para a mulher, né, que tem miomas e que tem dificuldade para engravidar. A Lu é um exemplo disso. E você comentou, né, do fato de, para poder tirar o Gabriel da sua barriga, a dificuldade, né, e que a médica até fez um comentário. Foi um parto difícil, porque a médica, ela deu um exemplo. Ela falou: mãe, seu bebê está crescendo como se ele como se ele estivesse crescendo no meio de um saco de batatas. Inclusive teve um ultrassom quando ele estava bem menorzinho. Ela falou assim: o saquinho amniótico, né, aquele saco líquido lá que o bebê fica, dele estava todo retorcido, e ele no meio. Assim, então, assim, foi Deus na vida do Gabriel a todo tempo. O parto foi difícil porque foram 3 médicas para fazer o meu parto. A princípio eram 2, mas aí pediram ajuda de mais uma, porque elas tinham que abrir o útero de uma maneira que não cortasse nenhum mioma para não me dar hemorragia. Então foi muito difícil para retirar ele do útero, né? Eles puxavam a perninha, eu sentia ele voltando, batia e voltava. E ele, quando ele nasceu, ele estava da cintura para baixo, todo roxinho. E nasceu e imediatamente já foi para UTI. Eu nem tive aquela foto linda da mãe com o bebê no colo, quando não tive. Ela só me mostrou e já saíram correndo com ele. E lá na sala de parto eu já fiquei sabendo dessa doença que ele nasceu, né? Que na verdade é uma malformação. E qual é o nome, Lu? Se chama hipospadia. A gente nunca tinha ouvido falar. Quando a médica falou assim, eu não tive dimensão do que era. E não levei muito a sério, assim, não fiquei muito preocupada, porque ela me passou como se fosse uma coisa simples, né? Então eu achei que fosse tipo uma fimose, assim, que ia fazer uma cirurgia simples e que ia ficar tudo bem, mas no fim era bem diferente. Dá um detalhe rapidamente do que é essa malformação, como que ela é feita, para que as pessoas lá na frente consigam entender, né, a complexidade do caso. Então eu fui pesquisar depois,
o porquê de alguns bebês. É uma condição rara, embora eu agora, participando de grupos, eu vejo que tem muita criança, muitos meninos nascendo com essa malformação, mas é raro. Não tem explicação por que que nasce. Os médicos acham, tem algumas hipóteses. Uma das hipóteses pode ser muito uso de hormônio na gravidez, né? E eu usei muito hormônio para segurar o Gabriel, para que não tivesse um parto muito prematuro. Pode ser, mas não tem nada É um assim, probleminha definido. no canal da uretra, que você comentou? Isso, é um probleminha no canal da uretra, ele nasce torto. O caso do Gabriel era até leve no início, né? Depois foi complicando, devido aos erros das cirurgias. Mas o caso dele era até leve, porque o furinho do xixi dele era na pontinha do pênis mesmo. Mas tem crianças que o furinho nasce na metade, o furinho do xixi nasce na metade do pênis, às vezes nasce na base, às vezes nasce até no testículo. Nossa. O furinho do xixi. Tem casos tão complexos que quando o médico vê, não sabe definir se é menino ou menina. O pênis nasce tão pequeno que chega a ser confundido com a vagina. E aí tem que fazer aquele teste lá de sexagem para saber se é menino ou menina, de tão complexo que é. Olha, eu confesso, né, a gente aqui, né, que participou aí desse processo, né, processo final, com a Lu e com o Gabriel, eu particularmente nunca tinha imaginado que teria, né, uma doença dessa, né? Então, por aí a gente já vê que, ao mesmo tempo que é raro, né, como você falou, existem outras crianças aí que sofrem aí, né, Sim, com sim. esse processo aí até conseguir literalmente ter não sei se assim pode se dizer, uma vida normal, né? Sim. E realmente, muita gente depois veio me procurar, né? Falar, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Eu falei, eu também não. Nunca tinha ouvido falar. É tratado como doença ou uma má formação congênita? É uma má formação congênita. Congênita, né? E aí ele foi para casa, e aí conta aí como é que foi o trâmite, né, até a primeira cirurgia aí. Ele foi para casa e é tranquilo. Ele fazia o xixi normal, o xixi saía na pontinha do pênis, só que o pênis dele era meio encurvadinho. Então, o aconselhável era fazer a cirurgia para corrigir essa curvatura do pênis e o furinho ficar no lugar certo. E foi para casa e foi crescendo normal. E daí eu falei, tenho que correr atrás disso. Aí ele já estava com mais ou menos um ano, eu comecei a procurar médicos para fazer a cirurgia e eu fui procurar pelo SUS e fiquei vendo e postergando um pouquinho, porque eu sabia que não era, eu achava que não era nada que prejudicasse a saúde dele, então eu fui enrolando. E aí veio a pandemia, e aí eu fiquei em casa sem trabalhar e decidi fazer a cirurgia em outubro de 2020, bem no auge da pandemia. Ele estava com 2 aninhos. E assim, a princípio parecia ter dado certo. O procedimento dessa cirurgia, eles abrem o pênis, reconstrói o canal e coloca a sonda para que esse canal novo não feche. E essa sonda depende do médico, de 7 dias a 15 dias, depende do médico. E a médica que fez a cirurgia do Gabriel, ela falou que ele ia ficar com a sonda por 7 dias. E ele ficou. E no final desses 7 dias a gente foi retirar a sonda e quando retirou a sonda normal e a gente veio para casa. No mesmo dia, o pênis dele começou a inchar e ficar muito vermelho e ele chorava muito. E aí eu falava pro meu marido, isso não tá normal, a gente tem que voltar, né, com ele pro hospital. E aí chegando lá, realmente estava começando a infeccionar, inchou tanto que arrebentou um ponto e o xixi passou a sair por esse ponto que abriu. Acabou que o canal fechou na pontinha do pênis e começou a sair o xixi perto da glade, né? Então ele ficou fazendo xixi por ali. E aí voltei em consultas e falaram, mãe, vai ter que refazer a cirurgia, vai ter que fechar essa fístula e corrigir. E ok, mas o xixi estava saindo, então eu fiquei tranquila. E fiquei esperando o momento certo para refazer. Nesse meio tempo, meu marido
nos colocou num plano de saúde, e eu falei pro meu marido, então agora vamos fazer pelo plano de saúde, né? Quem sabe vai ser melhor, o tratamento vai ser melhor. A gente tem uma certa ilusão que, né, por ser um plano de saúde vai ser melhor do que o SUS. Só que aí o pesadelo começou aí. A primeira cirurgia dele foi com quantos anos? Foi com 2 anos. Tá. E aí essa segunda cirurgia que ele passou, né, através, a primeira foi pelo SUS, a segunda através do plano de saúde que vocês tinham. Aí ele estava com quantos anos na segunda cirurgia? Ele já estava com 4 anos. Tinha acabado de fazer 4 anos. E foi em agosto do ano passado, essa segunda cirurgia. O médico, eu confesso que até então também eu não entendi a complexidade do que tinha acontecido. Eu achei que era só fechar esse lugar que abriu o pontinho e acabou. Mas não. E o médico não me deu muitas explicações, olhou e falou, tá, vamos corrigir essa fístula. Toda pergunta que eu tentava fazer, ele não me explicava muito bem o que aconteceu, como que tinha que ser. Mas eu achei que fosse simples, não fiquei questionando muito. E foi feita a segunda cirurgia. E ele falou que a princípio ele ficaria 15 dias com a sonda. Só que com 9 dias a gente teve o primeiro retorno. E ele olhou e falou, nossa mãe, tá perfeito, tá maravilhoso, já vou tirar a sonda com 9 dias. Eu falei, tá, tirou. Mas aí eu já achei estranho, porque não foi o médico que retirou a sonda, ele pediu para as enfermeiras retirarem. E foi muito difícil, o Gabriel gritou muito, chorou muito, sangrou muito, e ele veio para casa reclamando de dor, chorando, ele ia fazer xixi, saía sangue. Nossa. E aí meu marido falava assim, não, mas é normal, porque deve ter machucado, né, a sonda e tal. Eu falava, não é normal, e ele chorando de dor, e eu falava, não pode estar normal isso. Mas o xixi estava saindo. No primeiro dia. O coração de mãe já está dizendo que tem algo fora da linha ali. Né? A mãe tem aquela, né? Aquela intuição, assim, eu falava, não, isso não tá certo. Mas o xixi estava saindo, né? Então, deixei. No segundo dia, o jato do xixi já começou a diminuir. E eu comecei a falar pro meu marido, tá estranho, tá diminuindo. Ele falava, não, imagina, é coisa da sua cabeça. Não, você está impressionada, não. Você fica inventando coisa, não, deixa de ser pessimista. Eu falava, não tá normal. Eu falava para minha mãe também, minha mãe falava, não, você tá com coisa na cabeça. E o jato foi diminuindo, ao ponto que fechou. E eu esqueci de contar esse detalhe quando a gente estava conversando. Fechou, e eu entrei em desespero, eu comecei a chorar e comecei a orar. E nesse dia já foi o primeiro milagre. Eu comecei a orar, falei, Deus, porque eu sabia que fechando não teria como ficar, então ele teria que ser operado às pressas. E meu medo era ele chegar e ser operado às pressas por qualquer médico plantonista que estivesse ali e complicasse ainda mais o caso dele. E eu comecei a orar e a chorar e pedir oração para as minhas amigas. E uma amiga minha, Susan, ela falou, eu senti que você deve entrar no quarto e orar agora. E eu entrei no quarto e orei, e eu senti fortemente que tinha um anjo ali. Glória a Deus. Fortemente. E no dia seguinte, xixi voltou a sair. A Deus, né? Não forte, mas estava saindo. E eu já fiquei aliviada. Eu falei, bom, já não vai ter que ser operado às pressas, né? E aí ele ficou fazendo força. Mas tudo isso porque Deus é tão maravilhoso que a gente não entende aquilo que eu falo, né? Muitas vezes a gente não entende o presente, né? O porquê de tudo que está acontecendo, mas ele tem propósito. Então, se ele tem o propósito, existe um trabalhado, existe uma moldagem, né? E ele estava trabalhando ali para que tudo ocorresse para chegar onde chegou. E existe o caminho do milagre, né? Exatamente. Deus vai quebrando o ceticismo, né? Vai. E aí ele fez tanta força que rompeu uma outra fístula muito pequenininha e saía só um jatinho fininho e saía para trás. Quando ele fazia xixi, saía um jatinho fininho para trás e escorria pela perna. E aí Deus já estava movimentando, continuou movimentando. Eu estava na igreja e nas Jesuscidências, né? Eu conheci uma irmã,
se chama Sheila. E o filho dela se chama Gabriel, também com 4 anos, também nasceu com hipospádia, também já tinha feito 2 cirurgias que tinham dado errado, e ela estava desesperada também para fazer a terceira, né? E aí ela falou assim, e aí ela estava indo ao banheiro com o filho dela, e uma diaconisa, minha amiga querida da igreja, a Edna, falou: Lu, tem uma irmã na igreja e o filho dela estava com a sondinha no banheiro e eu acho que ele tem o mesmo problema do Gabriel. Você não quer conversar com ela? Falei, me mostra agora. No final do culto, já corri lá, chamei, então, me apresentei e a gente começou a conversar. E ela falou assim, eu vou te pôr no grupo de mães. Isso estava com mais ou menos, tinha nem um mês que o Gabriel tinha feito cirurgia. Aí ela falou, vou te pôr no grupo de mães do Brasil inteiro, que os filhos têm essa doença, né? E a gente troca experiências e tal, e a gente vai conversando. E nesse grupo, eu tive dimensão do quão delicado é essa doença, que não é uma doença, né? É uma malformação, mas, assim, é muito complexo. Né? É muito complexo, gente. É muito, muito delicado, porque imagina, né? Imagina para um homem, né? O que é o pênis, né? E eu ficava desesperada. E até, como você falou, né? O jato de urina, o pouco jato que tinha saído pra trás e vinha nas pernas. Ou seja, a gente tinha que fazer xixi sentadinho também. Sim. Né? Imagina a agonia, né? De você tentar fazer xixi e não conseguir. Mais criança, né? Eu sofria tudo pra demais. onde, né? Tudo correndo. Verdade. Eu sofria demais, demais, demais. E lá, no grupo, falaram, olha, tem 2 médicos que são, assim, tops no Brasil. Tem um no Rio Grande do Sul e tem um em São Paulo, que se chama o Dr. Luciano Onofre. Marca uma consulta e vai para cima, né? Eu fui, marquei uma consulta particular de emergência e ele prontamente já atendeu. E chegando lá, quando ele viu o caso, ele falou, mãezinha, o caso dele tá complicado. Vou pedir uns exames, você e seu marido façam com urgência. Se esse xixi represado estiver afetando os rins dele, ou o sistema urinário de alguma forma, ele vai ter que ser operado às pressas, então você vai ter que ir no seu plano de saúde, eles vão ter que operar ele às pressas de qualquer jeito. Mas se não estiver afetando os rins e der para esperar, a gente faz a correção com 6 meses da última cirurgia, né? Isso foi em agosto, então ele falou, mas tem que ser entre fevereiro e março, não pode passar muito, mãe, porque o caso dele não tá legal. Ou seja, mais 6 meses, pelo menos, nessa agonia. Sim, isso diz que já tinha passado quase 1 mês, mais 5 meses, né? Nessa agonia. E aí a gente correu, foi fazer o exame de emergência. E aí no exame, pra glória de Deus, não estava afetando os rins dele, estava tudo certinho, a bexiga estava normal. Só que quando ele fazia xixi, esvaziava só 50% da bexiga. Então ele estava sempre com vontade de fazer xixi, porque a bexiga estava sempre cheia. Né? E fazia força, só esvaziava a metade. E aí eu voltei no médico. E ele sentia dor quando ele fazia xixi ou não? Sentia. Ou ele passou a se acostumar com o fato? Sentia, mas crianças eles têm uma capacidade, né, de se adaptar muito maior que adulto, né? Sim. Então chegou um período que ele se acostumou. Até a fazer xixi sentado ele acostumou, né? Eu tinha que fazer para não se molhar. Mas de vez em quando ele reclamava, falava, ai mãe, tá doendo. E tinha que fazer muita força para fazer xixi. Por que eu tô perguntando isso, gente? Porque eu comentei com ela que teve uma vez que acabou o culto e eu fui ao banheiro. E ela já estava no banheiro com o Gabriel, né? Então eu passei por eles, ela estava com a porta aberta e ela estava falando exatamente isso para ele. Faz um pouquinho mais de força para fazer mais um pouquinho de xixi, que a gente vai para casa, não sei o quê. E aí até então eu passei e até pensei comigo, será que ela quer ajuda? Mas ela estava com controle da situação, só que deu para perceber que tinha alguma coisa errada ali, né? Que eu comentei com você. Mas eu passei quieta, né? E fui embora quieta. Então ela estava tão ali compenetrada que eu acho que ela nem viu que eu passei de um lado, passei do outro, né?
E aquilo ali foi algo que eu saí do banheiro e falei, Senhor, põe tua mão, né? Porque dava para ver, eu não perguntei o que era, mas dava para ver que tinha alguma coisa ali que você estava lidando com a situação, né, junto com ele, mas era algo que para você era sofrido. Né? Demais, eu chorava, meu marido chorava mais escondido, né? Mas minha mãe chorava, era muito triste, muito triste. Até no dia que ele realmente começou a passar mal, era aniversário da minha mãe, em setembro. Então tinha quase um mês de cirurgia. E aí tava minha família aqui, e aí todo mundo chorou, foi embora todo mundo triste, assim, todo mundo sofrendo por ele, né? Imaginar uma criança tão pequena passando por tanto sofrimento, né? É aquela coisa, né? Ele está passando, mas o Senhor está sustentando e está trabalhando toda a família. Toda a família. Toda a família, toda né? a Foi milagre família. atrás de milagre. Então Milagre. toda a família está sendo trabalhada, né? Sim, Não é só o caso específico. Sim, todo mundo. E aí conta, ele fez a primeira cirurgia, fez a primeira cirurgia não deu certo, fez a segunda cirurgia também não deu certo. Sim. E aí você já passou com esse médico, que foi indicação, né? Sim. Que é uma pessoa que, pelo que você contou e pelos resultados finais, é um médico experiente, né? E iluminado ali, né? Deus no controle ali, 100%. Jesus operando junto com ele, sim, né? Sim. E como que foi? Quando ele te falou o valor, né, o local que ele iria realizar o procedimento, conta essa parte aí, né, até uma terceira cirurgia. Então, a gente voltou, né, com os exames, irmãos, e ele falou, não, então a gente vai operar, só que não aceito seu plano de saúde, era basiquinho, né, era básico da empresa do meu marido, assim. E ele falou, eu só opero no Hospital Sabará, tem que ser apartamento, não pode ser enfermaria, e foi listando as condições dele, né, os requisitos para... Então, quando você voltou com os exames, ele diagnosticou que não havia problema nos rins. Não. Ou seja, mais um milagre, né? Foi um milagre, com certeza, porque imagina, a bexiga tá sempre cheia ali, né? Tá sempre cheia, então de alguma forma o aparelho não estava funcionando como deveria, né? Então já foi a mão do Senhor, preservando o sistema urinário dele. E aí ele passou todos os valores e ele falou, bom, como eu não aceito esse plano de saúde, vai ter que ser tudo particular. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, passa com a minha secretária que ela vai te passar o orçamento. E aí a gente foi conversar com a secretária e ela ficava assim, mas fica caro, viu? Falava, não, tudo bem, mas faz o orçamento para mim. Não, mas fica bem caro. Falava, não, mas faz o orçamento para mim. Aquela voz de desânimo, né? Tipo, você não tem que falar, fica quieta, né, querida? Ela falava assim, vai ser caro, você não precisa ficar falando toda hora. Ela falava assim, o hospital é muito caro. Aí eu falava, não, eu imagino, né? Ela tenta fazer um plano de saúde para cobrir pelo menos o hospital. Eu falava, tá, mas eu quero saber quanto Amada, por favor, o valor. E ela falou, tá, então eu vou te mandar por e-mail. E eu fiquei esperando alguns dias o orçamento. E aí quando veio o orçamento, R$23 mil. Eu falei, Senhor, aonde que eu vou tirar esse dinheiro? Aonde que nós vamos tirar esse dinheiro, né? 23 mil assim. Aí meu marido se desesperou também, o que a gente vai poder fazer? E a gente ficava pensando o que a gente podia vender. Não vai dar, não vai dar. E aí eu fiquei orando, né? Pedi ajuda, pedi oração. E isso eu tô falando para vocês rindo agora, mas era chorando, né? Pedindo oração, pedindo socorro. E entrei em propostas de jejum, né? Para Deus dar a direção do que eu deveria fazer, porque assim, uma certeza tinha no meu coração que meu filho ia operar, sabe? Eu falava, não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer a cirurgia dele. Deus tem o poder de fazer imediatamente, tocar no canal e refazer? Tem, mas às vezes não é o caminho. Né? Exatamente. E o caminho que eu sabia que o Senhor tinha escolhido para o Gabriel era através da mão do homem, era através dos médicos. Até mesmo para poder usar a tua vida e a vida dele até para gravar
né? Sim. E ajudar outras mães, outros pais diante desse processo, né? Sim. E para que isso também alerte outras pessoas, né? Sim, sim. E aí, essa certeza eu tinha, que de alguma forma ele ia fazer, ele não ia ficar sem a cirurgia dele. E aí começaram eu orando, né, debaixo de oração, começaram a surgir opções do que fazer. E aí, uma opção era fechar um plano de saúde mais caro, né, que contemplasse o hospital, o Sabará, que cobrisse o médico, porém, teria carência, né, por ser uma doença pré-existente. E aí eu procurei vários corretores e eles falavam, não, mas aí é só não falar que ele tem, e o médico, aí depois você marca uma consulta com o médico e o médico fala como se tivesse descoberto agora e pede. Aí eu falava, não, mas eu sou crente. Como é que eu vou mentir? Não vou mentir, Querido, não. Deus já me deu a certeza, eu não posso cair no engano. Eu falava, não vou mentir, não. E aí o meu irmão, A gente tá rindo, mas esse tipo de armadilha, gente, é sério, viu? não, e é muito sutil, muito sutil para atrapalhar o processo ali e fazer a gente perder a bênção, né? Exatamente. E meu irmão tem um emprego bom, tem um plano de saúde bom que cobria, a gente pesquisou, cobria tudo, cobria médico, cobria hospital. Só que para o meu irmão pôr o meu filho no plano de saúde dele, ele teria que ter a guarda dele, teria que ser o tutor. E aí eu falava, meu marido, mas a gente vai falar o quê? Que tá passando a guarda pro meu irmão? Eu falei, o que eu tô passando a guarda do meu filho? Outra armadilha, né? Outra armadilha, né? Eu ia ter que mentir alguma coisa, alguma situação, né? Pra estar passando a guarda. Porque teria que mentir. Sim. E outra opção também eu tenho duas clientes muito queridas que se dispuseram, falaram, não, se você quiser, a gente processa o plano de saúde, nosso plano de saúde que fez a segunda cirurgia, e o médico, a gente entra com a liminar e é ganho de causa, eles vão ser obrigados a pagar essa cirurgia. Eu, na época, até gostei da ideia, porque eu falei, até um jeito de uma certa vingancinha, entre aspas, ou uma certa justiça, né, já que o médico cometeu o erro. E o pior, gente, não foi só ele ter cometido o erro. Ele não deu nenhum suporte depois, ele não deu nenhuma atenção, sabe? Nunca procurou, eu deixei recado para a secretária, ele nunca deu nada, nada assim. Então eu pensava assim, mas eu não sentia aquela confirmação de Deus, sabe? E parecia até, todo mundo que eu conversava falava, não, processa, não, o certo é ele pagar mesmo pelo erro dele, né? Mas eu não sentia aquela confirmação de Deus. E outro detalhe também que eu tinha contado para você, todo esse tempo de processo até a cirurgia, eu nunca questionei ao Senhor, nunca murmurei. Quando veio, no dia do diagnóstico, quando o médico falou, olha, vai ter que operar, é isso, isso e isso, vim eu e meu marido no carro em silêncio e eu só chorava, só chorava. E eu falava, Senhor, eu não vou questionar, eu só quero te adorar. Eu só sinto vontade de te adorar. Até falei para vocês do louvor, né, que eu tinha ouvido o testemunho da pastora Thalita Pereira. E esse louvor falava, né, diga ao cansado, o seu Senhor virá, ele vem para te salvar. E eu colocava esse louvor o dia inteiro e eu chorava na presença do Senhor, mas eu tinha certeza que o Senhor ia me ouvir. O meio, eu não sabia. E até que um dia estava em casa e o Senhor me tocou de fazer um voto. E eu fiz um voto, raspei tudo que tinha na minha conta e fiz. Aí deu até engraçado. Depois meu marido veio, eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Ele olhou pra mim e falou assim, como assim? Eu falei, eu fiz um voto, não tenho nada. Tá com Deus. Tá na conta de Deus. Não tenho nada, eu fiz um voto. E continuei nesse processo de jejum e oração. E até que um dia eu estava em casa lavando louça e eu senti o Senhor me chamar para orar. Aquela sensação, vem que eu quero falar com você. Aí eu fui, larguei tudo lá, dobrei meu joelho e fui orar. Quando eu dobrei os meus joelhos, eu senti aquela presença de Deus invadir o quarto. E ele falou,
ele é meu, eu cuido dele, eu vou prover esse dinheiro. Glória a Deus. Isso dá até um alívio na alma, né? Na alma, no espírito, no corpo, em tudo, né? Nossa, um alívio ao mesmo tempo, um turbilhão. Eu falava, mas da onde vai vir esse dinheiro, Senhor? O Senhor vai prover, mas como, né? Ai, será que o Senhor vai levantar alguém para pagar essa cirurgia? Vai tocar no coração de alguém? Ai, o que vai acontecer? O que o Senhor vai fazer, né? E fiquei com essa palavra do Senhor. E aí passou os dias, aí você começa até a duvidar, será que era Deus mesmo? Ai, Senhor, e se não era? Será que era a minha emoção? Ai, Deus, o tempo está passando, e agora? E aquela pressão em cima de mim. Todo mundo, mas e aí, o que você vai fazer? O tempo está passando, ele tem que operar, e os meses passando. E eu, Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta, Deus, eu preciso que o Senhor mostre. Isso que você está falando é bem complicado, porque essa pressão do externo, né, para que as coisas sejam resolvidas. Para que você tome uma atitude. Para que você tome uma atitude. E a partir do momento também que quando a gente, né, e principalmente no seu caso, que a pessoa está sensível ao Espírito Santo, né, e está ali muito próxima, como você falou, mas será que vem a pressão e fica aquela coisa, né, mas será que realmente era coisa da minha cabeça, né, não era tudo, tal? Então, assim, vem o processo, aí vem aqueles altos e baixos, né, porque não está tendo a resposta, porque o tempo é de Deus, e o outro que está de fora muitas vezes não entende que você está dentro de um processo, que você está esperando a resposta de Deus, né? E que você está fazendo de acordo com a vontade dele. Sim. Então, até isso acaba sendo dificultado, digamos assim, né? Para que o outro entenda, né? Sim. Esse processo inteiro. Não sei se eu fiz entender. Sim. E era pressão, tipo assim, e aí, mas você vai fazer o plano de saúde? Com Deus não é fácil. Não é. Porque não muitas é. vezes, mesmo quem está do nosso lado não entende essa intimidade. Nem descansar em Deus é fácil. Verdade, porque você quer que as coisas aconteçam antes de que Deus faça. No tempo da gente, não no tempo dele. Exatamente. Sim, exatamente. A espera de Deus. A espera de Deus. E a espera de Deus tem que trabalhar, né? Quando Deus fala sim ou não, tudo bem, né? Agora quando ele fala espera, nossa, não espera. Ele vem todo o processo, vem toda a moldagem. E fiquei nessa pressão, todo mundo me pressionando, você tem que fazer, tem que dar um rumo, o que você vai fazer, você vai fechar um plano de saúde, você vai processar, você vai passar a guarda, e aquela loucura na minha cabeça o tempo inteiro, eu pressionada, e eu lembrava muito do rei Saul, né, vinha no meu coração muito, muito forte, conversando também com minha amiga, e eu falava, não, Saul se precipitou pela pressão do povo, que queria que ele sacrificasse, ele fez o que ele não deveria fazer, ele perdeu o reinado dele, ele perdeu a bênção por uma atitude que ele agiu debaixo de pressão. E eu falava, não vou fazer isso, não vou fazer. E fiquei ali esperando, até que um dia eu estava na igreja. Gente, igreja é bênção, viu? Igreja é bênção, vão para a igreja. Tudo isso aconteceu na igreja, conheci a Sheila, Deus foi movimentando tudo na igreja. Eu sou diaconisa, né, na igreja, e a gente recolheu os dízimos e ofertas, eu fui fazer os relatórios com a Edna e com a pastora Ângela. E aí eu estava muito angustiada nesse dia, e aí eu contei para a pastora Ângela, e ela virou e falou assim, não, mas a gente vai te ajudar. Eu falei, como? Ela falou, vamos fazer uma vaquinha. Aí eu falei, mas será? Essas coisas de vaquinha. Não, a igreja vai se movimentar, não, o corpo vai se movimentar, o corpo de Cristo vai se movimentar. Você é um turbilhão e ela não marca o mundo. Não, vai dar certo, você vai ver, vai dar certo. Não, e depois, quando deu certo, ela me abraçou e falou assim, eu confesso que eu duvidei. Ai, meu Deus, aí você, mas eu não. Mas aí eu fiquei. E outra coisa também que eu pensava da vaquinha, eu falava, mas aí eu vou expor, né? Essa situação do meu filho é uma coisa delicada, é íntima, né? Mas assim, hoje eu vejo que era propósito de Deus, realmente, como você falou, né? Tanta gente não conhecia, né? Tantas mães que de repente está passando por isso, né? E aí ela foi, eu contei a história, olha que é o trabalhar de Deus, nem montar a vaquinha fui eu que
quem montou foi a Ju, a filha dela. Eu contei a história, a Ju montou tudo bonitinho, mandei as fotos com o maior carinho, né? Ela montou tudo. E foi lançada a vaquinha, né? E olha como o inimigo é sujo. Assim que lançou a vaquinha, eu estava vendo TV no jornal e estava mostrando uma cantora que estava lançando uma vaquinha. Não era famosa, mas era uma cantora que participava de TV. E ela precisava fazer uma cirurgia na garganta e precisava de mais 16 mil para bater a meta da vaquinha dela. E estava na TV, né? Aí eu pensei, ai, Senhor, ela que é cantora, tá na TV pedindo ajuda pra vaquinha, porque não consegue bater a meta. Falei, ai, o que vai ser de mim, Deus? Do meu filho, Senhor. Assim, o inimigo lutando todo momento para eu duvidar, Pra desanimar, desistir. E aí foi lançada a vaquinha, gente. E assim, foi tão sobrenatural, foi tão a mão de Deus, assim, que o Senhor começou a mover os corações. E era tanta gente me procurando, e foi tão rápido, eu não dava conta de responder tanta mensagem que vinha no meu celular, tanta gente se mobilizando, tanta gente chorando junto comigo, sabe? Eu me sentia, assim, muito amada. O Gabriel, muito amado, assim, muito cuidado por Deus, sabe? Em meio ao turbilhão, você sente o amor de Deus ali te guardando, né? Te cobrindo. E assim, foi tão lindo, porque tanta gente que não me conhecia, sabe, se movimentou para ajudar. E você sabe também que você comentou, né? Aí tem a parte também de expor tudo. Só que muitas situações eu até na minha vida mesmo, né? Muitas vezes a gente, porque se você for parar para analisar, mexe um pouco com o ego. Sim. Mexe um pouco com os Sim. brios, né? Como Não. assim eu vou mostrar para o outro, né? X, Y, Z, né? O que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, né? É um pré-julgamento que a gente acaba fazendo, né? E a gente nem sabe o que o outro está achando, o que o outro vai pensar, o que o outro vai imaginar. E Deus também te moldou nesse. Me veio até isso agora na mente. Muito. Que Deus te moldou O meu nesse. orgulho. Exatamente. Eu falava para as Para minhas manifestar amigas. a glória dele. Sim, eu falava para as minhas amigas, eu estou sendo quebrada no meu orgulho. Porque, querendo ou não, você está pedindo dinheiro para as pessoas, né? Você está expondo a sua vida e pedindo ajuda. Olha, não tenho como pagar. E isso te quebra, porque a minha vontade era chegar lá no consultório e o doutor falar X, e eu falar, me passa seu Pix, que eu vou fazer. Essa é a nossa vontade. Mas Deus tem os caminhos perfeitos dele. Nisso o Senhor trabalhou muito na minha alma, no meu orgulho. Trabalhou em você e trabalhou em cada um com a história dele que acabou ajudando. Sim. Ou através da parte financeira, ou através mesmo, através de orações. Né? Então, é aquilo que eu falo, você foi um tijolinho junto com ele, mas Deus ele não fez a obra somente na vida de vocês. Mas ele replicou isso também para outras pessoas. Né? E outra coisa que o Senhor falou no meu coração, que eu lembrei agora, que eu ficava, será que o Senhor vai levantar X ou Y para pagar? Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro, muita mesmo. Trabalho com gente que tem muito dinheiro. E o Senhor falou no meu coração, a glória é minha. Não ia ser ninguém que ia falar, que ia se levantar e falar, eu paguei. Não. Era o Senhor. Você tem algum comentário assim? Quais são os níveis de pessoas que colaboraram na vaquinha? Você comentou que teve pessoas que colaboraram com um bom montante, mas teve pessoas que colaboraram com menos. Você comentou alguma coisa com a gente? Sim, teve gente assim, desde gente que tem muito dinheiro, né, que deram quantias altas, e gente que não tinha nada, que falava assim, olha, Deus tocou no meu coração, eu quero ajudar, eu tenho R$3, é o que eu tenho. Nossa, e aquilo me tocava de uma maneira, eu falava, gente, a pessoa não tem nada, mas o que ela tem, ela quer ofertar para ajudar o meu filho, e isso é só Deus que faz. É só Deus que move os corações dessa maneira, que toca os corações dessa maneira, não tem explicação. Exatamente. Gente que não me conhecia, a vaquinha foi sendo... Eu digo que Deus soprou essa vaquinha, soprou mesmo.
E aí, lógico, o inimigo vem pôr o rabo dele, né? Tinha gente que falava assim, ah, mas é criança todo mundo ajuda mesmo, não é? Não. Porque tem tanta vaquinha lá que eu vi de criança parada, sabe? Que fica lá meses. E do Gabriel não, foi totalmente sobrenatural. Totalmente sobrenatural. E a vaquinha, assim, foi para outros estados, foi para o Rio de Janeiro, foi para Pernambuco, foi para Santa Catarina, foi para Bahia. Foi sendo espalhado, assim, e todo E por pessoas mundo... conhecidas e não conhecidas, né? Sim, todo mundo se mobilizando, assim, e de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural, e todo mundo acompanhando, torcendo junto. Olha, já tem 5.000, olha, já tem 10.000. Tinha gente que falava assim, ah, eu entrava lá todo dia pra ver, sabe? Eu, pra ser sincera, não entrava. Eu perguntei, eu cheguei a perguntar pra você, né? Que dia que fecha? Aí eu falei, agora falou, dia X, que eu não me lembro agora. Uhum. Aí eu falei, então tá bom. E as pessoas às vezes me perguntavam, e aí, já alcançou? Eu falei, não sei, olhei. Até eu trabalhar da ansiedade, né? E eu não olhei mesmo, só no último dia, eu também não olhei, e eu simplesmente perguntei pra você se tinha batido a meta. Aí você falou, bateu, aí eu fui olhar. Sim, sim. Nossa, gente, eu só tenho a agradecer, assim, porque, assim, a igreja se movimentou, assim, realmente eu vi a igreja como Jesus Corpo, quer né? que seja, como corpo, assim, como assim, se reunindo, a igreja se unindo para socorrer um irmão, um membro que está ali precisando de socorro. Meus amigos, minha família, os colegas de trabalho do meu marido, sabe? A empresa inteira colaborou, assim, eu fiquei muito emocionada, não esperava, assim. Minhas clientes, sabe? Eu trabalho com estética, eu sou massoterapeuta, minhas clientes também, todo mundo, assim, com muito carinho, os vizinhos aqui, todos os lugares, assim, todo mundo falando, eu tô acompanhando, tô orando, quem não ora, tô torcendo, né? Vai dar tudo certo. E foi, assim, um mover sobrenatural do Senhor e para a glória de Deus. Com 7 dias de vaquinha, eu já tinha o valor da cirurgia. Glória a Deus. Né? E assim, e o Senhor mandou além, né? Porque a princípio a gente fez a vaquinha com os papéis do orçamento, né? Eu mandei para a Ju, falei, ó, Ju, coloca tudo lá direitinho, porque as pessoas, infelizmente, tem muito golpe, né? Então, às vezes, as pessoas têm medo. E eu coloquei tudo certinho, o orçamento, as fotos, tudo direitinho para que passasse confiança, né? Então, assim, como o orçamento era 23.000, eu coloquei lá 23.000 na vaquinha. Mas o aplicativo, ele cobra uma taxa, né? Acho que era, não lembro agora, acho que era quase 7%, 6%, alguma coisa. E aí eu peguei menos, eu peguei 21.000 e alguma coisa. Mas, assim, quando chegou na meta, o senhor falou para fechar. O senhor deu a direção, até aqui já deu. Só que o senhor não deu os 23.000, o senhor deu 27.000. Porque o senhor sabia, a cirurgia acabou saindo mais cara, porque eles cobram, tudo que faz a mais eles cobram. A cirurgia ficou por 25.000. E os 2.000 a mais foi com remédio, com tudo que precisava, assim, né? período, né, de se restabelecer. Sim, Deus mandou, assim, a quantia exata. Deus sendo Deus. Sim, Deus sendo Deus. E, gente, assim... Você vê que é uma provisão mesmo, né? E você, de novo, né, sensível ao Espírito Santo, né, na obediência dele. Sim. Porque se você, o teu propósito e o propósito que Deus colocou no seu coração, e mostrou que ele é Deus e que ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, né? Que você até falou que conversou com a pastora Ângela em setembro, mas que essa vaquinha só saiu em janeiro. E o período máximo para o Gabriel fazer a cirurgia seria em março, né? Sim. Então, assim, foi um prazo mega apertado, se você for parar para analisar. Sim. Né? Não foi um prazo, né? Não. Foi um prazo apertado. E você foi obediente, porque teve moldagem em tudo isso, né? Não teve a ganância de tipo, deixa mais um pouco aberto, vai que eu preciso de dinheiro daqui a 6 meses, não. Uhum. O teu propósito com Deus, o teu voto com Deus lá atrás, e o propósito que ele tinha para a tua vida
era para poder estabelecer tudo que ele fez. E a hora Sim. que ele falou, parou, fecha, Sim. você obedeceu. Eu obedeci. Ele falou, é até aqui, não é para sobrar, né? Não é para pegar além do que você precisa. Deu, fecha. E eu obedeci. Nem vai sobrar e nem vai faltar. Vai ser exatamente, Exatamente o que ele falou. E aprovei. Exatamente. E ele proveu. Ai, até arrepia, né? Deus sendo Deus lindo demais, Deus lindo. E assim, aí com dinheiro, né? Já liguei para a secretária, né? Tá abençoada. Falei, olha, já tenho dinheiro. Tenho dinheiro, tenho. Já tenho dinheiro. Só ver para mim uma data. E aí ela foi, olhou lá e falou, tá, dia 25 de março, tá bom? Eu falei, tá perfeito, já tá tudo certo. E como que foi a cirurgia? Foi tudo tranquilo? Tranquilo, gente, olha. Primeiro, assim, eu sei que foi a mão de Deus, eu sei que Deus escolheu o dia, eu sei que Deus escolheu a equipe, Foi eu no sei. sábado, né? 25 de março foi no sábado. Foi no sábado, eu Até sei. achei estranho, falei, mas Lu, tá certo essa data? É sábado mesmo? Você falou, é sábado. Nossa. A gente ficou, foi no sábado, a gente saiu na segunda. Eu sei que Deus moveu tudo, sabe? É verdade. Deus moveu tudo estava no controle de Deus. É verdade, é verdade. Tudo estava no controle de Deus, mas, gente, o dinheiro ajuda também, né? Assim, a gente fala, dinheiro não traz felicidade, não traz, assim, o amor, o dinheiro é uma desgraça, mas ter dinheiro quando você precisa, gente, é uma bênção, o hospital, assim, tudo de primeiro mundo, tudo cuidado, feito com carinho para criança, sabe? Não tinha aquela cara de hospital, era tudo decoradinho, assim, tudo perfeito, não teve trauma, nem nada, ele estava super traumatizado, ele não podia ver ninguém de branco, ele entrava em pânico, ele não chorou em nenhum momento, foi super tranquila. Quando o médico abriu, né, que viu que o caso dele estava bem mais complicado do que ele achava. A cirurgia estava prevista durar 2 horas, durou 4, o dobro, porque estava até todo mundo assim preocupado, né? Porque essa cirurgia costuma demorar de 2 horas e pouco, e já estava demorando 4. Aí na sala lá do pós-operatório tá todo mundo, e aí, cadê, né? Não acabou e tal. E porque estava muito complexo. E detalhe que eu não tinha falado, ele falou que como o canal, como a uretra estava curtinha, ele ia precisar fazer um enxerto. Ia ter que tirar a pele ou das costas ou da bochecha dele. E aí, para a glória de Deus, ele conseguiu fazer um enxerto, mas ele usou a pele do próprio pênis. Nossa. Não precisou tirar a pele das costas, nem da boca. E ficou tão perfeito que parece que ele fez uma cirurgia de fimose. Nossa. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. A mão de Deus em tudo. Tudo. Ele não sentiu dor, ele ficou 17 dias com sonda, não sentiu dor para retirar a sonda. Foi tudo perfeito, para a glória de Deus. Glória a Deus. Deus sabe o limite de todo mundo, né? Sabe. Ele sabe o limite de todo mundo e ele sabe a necessidade de cada filho, né? Sabe. E o médico ficou tão contente com o resultado, sabe? Ele falava, mãe, eu tô muito feliz com o resultado, tô animado. E a recuperação foi tranquila, que você falou, graças a Deus, tranquila, né? sem dor, sem choro. E a Lu até acabou comentando que essa outra amiga dela foi no consultório, né? E aí fez a comparação, falou que a cirurgia do filho dela estava tranquila, perto da cirurgia, né, do Gabriel. Sim, só que ele não sabia que as duas conheciam. Isso, né? A Sheila voltou com o Gabriel dela, né? E aí a cirurgia do Gabriel da Sheila estava bem mais tranquila. E ele falou, bem mais tranquila. Ele falou, mãe, a sua estava bem tranquila. Esse aqui estava complicado, ó. E mostrou para ela. Aí ele olhou e falou, é o Gabriel? Ele falou, é do Gabriel. Ela, é da minha amiga. E assim, tão complexo que estava o caso dele, sabe? Que virou, tipo assim, referência para ele quando ele vai conversar com as mães. Fala, olha, esse aqui estava complicado e tal, assim. E ele conseguiu, assim, eu sei que foi a mão de Deus ali, né, junto com ele, né? Mas, assim, fez uma coisa, assim, perfeita, maravilhosa. E me diga uma coisa, diante de todo esse processo, toda essa moldagem, né, o que você deixaria
né? Como você já falou aí, eu ia até perguntar, né? Mas você já falou tudo que Deus já trabalhou aí, né? Não só em você, mas com os seus familiares. Mas o que você deixaria de mensagem para outras pessoas? Você tem alguma dúvida, alguma coisa? Não, Antes que ela... assim, eu estava aqui pensando, né, o passo a passo, né, de como a Lu hoje, ela, o caso do Gabriel, para ajudar outras pessoas, né, porque a primeira médica, né, ela te falou o problema que ele tinha, mas não te deu a dimensão, Não. né. Segundo médico, já foi mais pro lado, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Não era um especialista, Uhum. né. Então, e isso aí foi trabalhando, foram longos 4 anos, claro, mas isso hoje, até complementando o que a André está falando, né, que a André falou, isso hoje, você está sendo um canal de bênçãos para outras mães, para outros pais, né, porque não é só a mãe que sofre, o pai sofre, né? Sim. E em cima de familiares, tudo né? isso, Deus, né, está. Então, acho que é mais ou menos isso, né? O que você deixaria para a gente, né, de mensagem, né, em cima de todo Exatamente esse isso. processo? Se eu não tivesse passado por tudo isso, hoje eu não estaria aqui, né? Contando esse testemunho, né? Lindo de vitória que o Senhor deu. O que eu deixaria de mensagem para você que está vendo? Diante do gigante, do obstáculo, da tribulação, busque a direção do Senhor. Não saia tomando atitudes, né? Sem ter a direção do Senhor. Senhor, você que está passando por uma enfermidade, o Senhor é o Deus que cura, né? Ele tem o poder de curar qualquer doença instantaneamente. Mas se você tiver que passar pela mão dos médicos, saiba que você tem o médico dos médicos que cuida de você. E se você estiver passando por uma situação como a minha, que precisa de dinheiro, que precisa de um socorro, ele é o Deus provedor, né? Ele é o Jeová Jireh, que provê todas as coisas. E confie, não ceda à pressão. Se o Senhor te deu uma direção, fica até o fim, na palavra que Ele te deu. Por mais que as circunstâncias em volta falem que vai dar errado, ou que não vai acontecer, ou que é loucura da sua cabeça, que não foi Deus que falou com você, fique no que o Senhor falou, porque por mais que às vezes venha dúvida, a gente sabe quando é Deus que fala com a gente. A gente sabe. Então fique com aquilo que o Senhor te falou, não desista, porque Ele cumpre. Ele cumpre, Ele é fiel. Ele é fiel na vida de cada um aqui. Eu sei que Ele tem grandes propóstos na vida de vocês também. Amém. Mas assim seja para todos nós, né? Amém. Mas eu creio em tudo que você falou, né? Literalmente, assim, principalmente quando a gente vê todo o processo e vê a maneira como funcionou, a gente sabe que tem os cuidados de Deus mesmo, do começo ao fim. Né? Para glorificar o nome dele. E eu tenho certeza, né? Eu não, né? Todos nós aqui temos certeza que você e o próprio Gabriel, né, vão abrir portas aí, vão ajudar outras vidas, outras mães, até para, né, tudo que você viveu, né, até o seu processo, como você falou, várias coisas que Deus trabalhou em você, né, isso já te fortaleceu em Deus, para que você possa também ajudar outras pessoas. Né, e ter olhos sensíveis para ver o que o outro precisa ser moldado, né? Com certeza. E como ele falou, né? O esperar em Deus, né? O descansar em Deus. Você agora já está mestre aí no negócio. André, a Lu, ela gostaria de ler um versículo, né? Sim. Eu queria falar para vocês que nesse vale aí que eu passei, né? Eu conheci Deus de uma maneira diferente, né? Subi um degrauzinho ali de intimidade com Ele, né? Graças a Deus. E realmente, hoje eu consigo ter um olhar diferente quando eu vejo uma criança sofrendo. Eu continuo participando do grupo lá de mães que eu falei. E quando eu vejo aqueles meninos sofrendo, porque, gente, é cada atrocidade que postam no grupo de médicos que não tem competência para fazer essa cirurgia e coloca a mão e faz de qualquer jeito. E eu clamo por aquelas crianças, sabe? Eu choro junto, porque eu sei o que é, sabe? Eu senti na pele o que é. E aí, né, quando eu tava lá naquele hospital, um luxo,
luxo, gente. Eu e meu marido ficamos lá, internados, né? O fim de semana inteiro, mas tipo assim, férias, né? Descansei, dormi, as enfermeiras lá cuidando do Gabriel, né? E eu falei, realmente, né? O Senhor é o Deus que tira a gente, né, do monturo e faz assentar com os príncipes. Exatamente. Porque um dia eu olhei na minha conta e eu não tinha R$ 1 para pagar a cirurgia. E 7 dias depois, né, o Senhor providenciou tudo. E estava lá o meu filho recebendo o melhor tratamento. Glória a Com os Deus. melhores médicos, no melhor hospital, tudo de melhor. E é só Deus que faz isso. Exatamente. Só Deus. É quebra de paradigmas, né? São Quebra. coisas que a gente acaba, que aos olhos céticos a gente não entende, né? Sim. Quando a pessoa é muito racional, ela não entende. Ela fala, Sim. como assim? O que está acontecendo, né? Sim, E a gente sabe que para Deus nada é impossível. não é. Nada é impossível. E aí, em todo esse processo, né, quando eu estava lá no hospital, que eu olhava assim ao redor, eu falava, meu Deus, só o Senhor mesmo vai fazer isso. Eu tenho um salmo que fecha, assim, e vai ficar marcado na minha vida para sempre. Sempre que eu leio, eu vou lembrar desse período da minha vida, que está em Salmo 126, que é um salmo de gratidão, que fala, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. E eu estava assim, como um sonho naquele lugar. Então, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Amém. Amém. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui contando o testemunho do meu filho. Eu quero glorificar o Senhor. Estou me sentindo muito honrada de hoje poder estar aqui falando a história dele. Me perdoe se eu esqueci de comentar alguém nesse processo, porque foi tanta gente, sabe? Mas saiba que cada um que participou desse processo eu vou levar no meu coração e nas minhas orações para sempre. Obrigada a vocês que se dispuseram a me ajudar. A Andréia, que foi uma bênção para minha vida nesse tempo, que chorou comigo. Hoje eu fiquei sabendo que o Chorando Marinho... de novo, gente, olha isso. Hoje eu fiquei sabendo que o Marinho chorou também. Tá chorando de novo aqui. A Gabi agora tá firmona aqui, quer dizer, mais uma vez, já começou a chorar de novo. Ah, meu Deus, só o Gabriel, gente. Tá ali no fundo, ainda tá firmão ali. E Tá o ali. Rod tá ainda segurando ali as Cheio de pontas. saúde, né, Gabriel? Ai, meu Deus. Então eu só tenho a agradecer primeiro ao nosso Deus, que fez tudo isso, e a cada pessoa que Ele colocou no nosso caminho para cuidar e para amar a gente. Obrigada. Jesus, nada, Obrigada. nada acontece, né, por acaso, né? Não. E eu, né, o Marinho, a Gabi, o Rod, né, a gente está aqui com muito amor, muito carinho, né, e a gente te agradece de coração por ter aberto a tua casa, né, por ter contado a história do Gabriel, contado também a tua história, né, e a gente deseja de coração que esse vídeo, né, venha ajudar outras pessoas. Cada vez que você quiser falar para alguém, né, ou mostrar todo o processo, tem um vídeo aí para você repassar e para glorificar o nome do Senhor. Que a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, né? E a gente está aqui exatamente fazendo isso com muito amor, com muito carinho, para que a obra dele, né, e para que o evangelho se propague. E eu fico pensando no Gabriel, né, quando ele crescer. Exatamente. E tiver dimensão do que Deus fez na vida dele, desde o meu ventre, né? O que Deus fez na vida dele quando ele pegar esse vídeo aqui, eu vou falar, olha lá, minha mãe. Eu tinha pensado nisso. É verdade. Isso é um Minha testemunho para ele mesmo ver, quando ele tiver noção, né, Sim. de todo o processinho aí da vida dele. Amém. Minha Obrigada. querida, muito, muito grata mesmo. Eu que agradeço. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e a vida do pequeno grande Tá Gabriel. cantando ali Que no não é fundo, pequeno, gente. Né? Ele é grande, né? Se vocês ouvirem aí qualquer voz aí, é o Gabriel. Cantarolando ali. Obrigada. Gente, a gente que agradece. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo venha edificar a vida de outras pessoas também. Amém. Tchau, tchau, gente. Beijo no coração. Tchau.